Fala galera, voltei. Isomeria geométrica, cara. Isomeria é um tema que eu adoro, muito maneiro, dá pra falar bastante coisa. Então, vamos meter bronca logo, não vamos demorar muito não. O que é isomeria geométrica, cara? E também é conhecido como isomeria cis-trans. Ela acontece de algumas maneiras, né? Existem algumas situações para ela acontecer. O caso geral, o que a gente mais conhece, é quando eu tenho radicais diferentes, né, ligantes diferentes, em carbonos que realizam dupla. Basicamente, a ideia visual que você tem que procurar é essa daqui, olha. C fazendo dupla com outro C, né, dupla entre carbonos, onde o primeiro radical do carbono é diferente do segundo e o outro radical do outro carbono também é diferente do outro. A condição básica é R1 ser diferente do R2 e R3 ser diferente do R4. Tá? Essa é a condição fundamental para que ocorra isomeria cis-trans, isomeria geométrica. Tá? Isso acontece porque não ocorre rotação entre essas ligações. Então esse cara ele fica estático. Sendo assim, eu consigo ter duas substâncias diferentes só reorganizando os ligantes. Tranquilo? Essa é a condição fundamental, você não pode esquecer, cara. Vamos seguir. Existe outra situação que pode acontecer também em isomeria do tipo cis-trans, que é quando eu tenho um ciclo. Eu vou pegar um ciclo menorzinho aqui para a gente conseguir prestar atenção nisso. E aí, esse carbono aqui, por exemplo, faz duas ligações. Se ele tiver com outro radical aqui diferente, né? E aí pode ser com qualquer carbono, tá? Eu vou pegar com esse aqui do lado para ficar mais simples a nossa interpretação. E R4. Aqui também eu posso ter isomeria cis-trans. Por quê? Porque dentro de um ciclo também não pode ocorrer essa rotação. Então eu tenho R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Vou pegar um exemplo, né? Porque ficar falando assim, teoricamente, é muito difícil da gente conseguir entender. Então eu vou pensar aqui num composto que possa ter isomeria cis-trans, né? Então eu vou pensar nesse aqui, olha. Carbono fazendo dupla com carbono. HCl, H e Cl. Esse cara aqui é um composto capaz de realizar a isomeria cis-trans. Por quê? Bom, primeiro de tudo você vai ter que separar aqui no meio, olha. Separa aqui no meio. Vê um carbono, vê esse carbono da esquerda. Eu tenho em cima hidrogênio e embaixo cloro. R1 diferente de R2. É o caso que eu preciso. Agora olha para o outro lado, olha para o carbono da direita. Eu tenho R3 diferente de R4. Ou seja, esse cara pode ter isomeria cis-trans? Sim, ele pode ter isomeria cis-trans. Qual das duas ele vai ser? Eu preciso traçar um plano de simetria no meio dos carbonos, cortando os carbonos ao meio, tá? Eu desenho pra caramba aqui, você já deve ter reparado. Então, ó, tracei um plano aqui, cortando os carbonos no meio. Ok? Eu quero saber como que eu faço para definir se ele é cis ou se ele é trans. Tudo depende se os meus ligantes estão em lados opostos ou não. Como eu tracei um plano aqui, esse plano de simetria, eu estou olhando para os caras de cima e de baixo. Em cima os caras são iguais, embaixo também. Então eu posso afirmar que esse aqui é o nosso isômero cis. Aí você vai me perguntar, Gotti, então como que seria o isômero trans? Seria dessa maneira, olha. Se você fizer o mesmo plano de simetria que a gente fez lá, né? Traçando um plano de simetria entre os carbonos, você vai reparar que em cima nós temos hidrogênio e cloro e embaixo temos cloro e hidrogênio, caras diferentes. Esse aqui é o caso clássico do isômero trans. Tranquilo, galera? Então, como que eu faço para analisar? 2 passos. Primeiro, divido na dupla. E aí decido, em cima e embaixo são diferentes? São. Do outro lado, em cima e embaixo são diferentes também? Também são. Então, esse cara possui isomeria cis-trans geométrica, ok? Agora, ele é cis ou ele é trans? Aí eu traço outro plano, traço um plano agora horizontal. E aí vejo quem está em cima e quem está embaixo. Se os caras que estão em cima são iguais, e embaixo consecutivamente também são iguais, cis. Se em cima são diferentes, e embaixo consecutivamente também diferentes, trans. Tranquilo? Aí você pode me perguntar, tá, e se eu não estiver falando necessariamente de um cara que tem os mesmos gigantes, né? Não é igual em cima, não é igual embaixo. Aí você tem um caso clássico da isomeria EZ, que é basicamente a mesma coisa do cis-trans, mas o cis-trans é um caso específico. Necessariamente os ligantes têm que ser iguais. E aí essa diferença vai se dar pela massa.
tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo para você. Imagina que eu tenho o seguinte composto: C dupla C, HCl, CH3 e flúor. Ok? Como que eu faço para determinar se essa minha isomeria é cis ou trans, se é E ou Z? Interessante também que você saiba que cis e trans e E Z tá um pouquinho invertido, né? Cis é o Z e trans é o E. Tem uma piadinha que fazem aí para você gravar, talvez te ajude, né? Z eles dizem que é de junto e E de eparado. Não sei, né? Tem umas paradas assim que não faz muita graça na química. Mas enfim, eu vou separar aqui num plano, né? O meu plano aqui entre os carbonos. Separei o plano entre os carbonos aqui. Pronto. Aí agora eu quero ver como que está em cima. Em cima, e essa diferença sempre é pelo número atômico, tá? Em cima eu tenho o hidrogênio, que tem número atômico 1, e o carbono tem número atômico 12. Embaixo eu tenho o cloro, que tem número atômico 17, e o flúor, que tem número atômico 19. Então esse cara aqui tem os mais leves, os menores números atômicos em cima, e os mais pesados, os maiores números atômicos embaixo. Bom, então ele está junto ou separado? Ele está junto, né? Então esse cara aqui seria o cis, que é o Z. A isomeria Z. Como que seria a isomeria E nesse caso? Seria inverter um dos lados, né? C dupla C, H, Cl, F, CH3. Se você traçar aquele plano maroto que a gente já aprendeu, né? Traça o plano aqui. E aí você vai ver que eu tenho os mais leves em lados opostos e os mais pesados também em lados opostos. Então esse aqui é meu isômero E. Show de bola? Bom, espero ter te ajudado de alguma maneira, tá? É uma aula um pouco mais rápida, a gente vai conseguir entender ela melhor quando fizer os exercícios. Qualquer coisa é só me procurar. Beijão, até mais.